E se eu te disser que existe um lugar onde você pode encontrar produtos e serviços de qualidade na sua cidade com descontos reais? Você diria que é loucura, né? Pois eu te digo que é realidade. Eu tô falando do site 123 Descontos. Dá uma olhada. Produtos e serviços com descontos, e a cada compra você acumula cashback para utilizar no nosso site. Você pode escolher uma das categorias da vitrine virtual que quer explorar e clicar em cima para visualizar. Pronto! Quando quiser comprar um dos produtos é muito fácil. Cadastre-se no site, retire o seu cupom e entre em contato com a loja. Mas corre, hein? Porque cada produto tem um número limitado de unidades. Não perca essa chance. Conte com a gente. 123descontos.com.br. Olá, 123 Esportes novamente no ar, trazendo personalidades do esporte. Hoje eu tenho a grata satisfação de estar recebendo aqui um profissional que muito admiro, acompanho há muito tempo, um belíssimo trabalho que ele desenvolve tanto com a gurizada quanto com pessoas com deficiência visual. E Leonardo, é uma grata satisfação recebê-lo aqui, é uma entrevista, é um bate-papo que eu estou aguardando há um tempo, né? Você não estava em Campo Grande, vamos conversar sobre isso, mas é uma satisfação recebê-lo aqui. Primeiramente, obrigado a 123 Esporte, a você, professor Pelezinho, pela oportunidade de estar falando da minha vida profissional e falar de futsal escolar, falar do paradesporto, futebol para cego. Vai ser um bate-papo muito legal e bacana. Ah, com certeza. Vamos conversar, Leonardo. Eu conheço você há bastante tempo da escola, né? Escola pública, trabalhando lá. Mas conta a sua história, assim, antes de formar, por que você optou por educação física? Você foi atleta? Conta pra nós. Sim, a minha história com o futsal começou em 91, 92, quando eu tinha meus 6, 7 anos. Eu fui pra escolinha do ASE. Eu lembro. No finalzinho da Fernando Corrêa ali, né? Daí eu comecei meus primeiros passos, né, no futsal, aprender a dominar uma bola, chutar com direito. Você treinava lá com quem? Com o Alberto? Com o Alberto. Com o Alberto. Certo. Com o Alberto. Finado Alberto. Alberto. Ele foi meu professor também. Olha. E eu devo muito assim, a meu conhecimento de futsal ao professor Alberto, que nós somos parceiros no Dom Bosco há bastante tempo. Daí eu fiquei uns 2, 3 anos fazendo a escolinha do Oasis, até cheguei a fazer algumas competições e comecei com o objetivo primeiro de aprender a usar os pés, e até que surgiu a oportunidade na época, por faltar os goleiros, eu fui pro gol. Ah, foi goleiro? Daí goleiro sempre tem vaga, né? Tem vaga. E também quando você é menino, guri, pequeno, você uma hora ou outra fala, quer ir no gol, porque às vezes na dinâmica da atividade você fica muito tempo parado e o goleiro sempre está trabalhando, né? É verdade. Então, daí... Você foi goleiro lá no ASE. Lá no ASE. Isso. Daí também eu tive vida curta como atleta, né? Comecei na base ali e por distância de casa a escolinha eu tive dificuldade de continuar na escolinha. E eu sempre estudei em escola municipal, escola pública aqui em Campo Grande, e a gente não tinha os projetos esportivos naquela época. Não tinha. Então o professor de educação física... Hoje não tem muito também, viu? Não mudou muito não. Melhorou. Eu já fiz parte, já melhorou. Então o professor de educação física era um guerreiro, né? Além ainda né? Somos, né? Lidar com toda a dificuldade das salas, e daí o professor que tinha a característica da modalidade fazia, né? No caso a minha professora era do vôlei, então ela trabalhava mais o vôlei. E depois disso, o meu ano de ensino médio, eu fui para uma escola particular, que era o antigo Novo Século, depois virou CEAP, ali na Goiás. E ali eu voltei a treinar o futsal, com o professor Jorge Eto. Ah, sim, amicíssimo meu. Jorge Eto. Tá lá para Cuiabá. E eu já estava nos anos finais ali no ensino médio, já no terceiro ano, eu acho, na época. Até surgiu a possibilidade, e fui a alguns treinos nos Altonini, na Funlec. Tava começando também o futsal lá, né? Junto com ele lá. E também por dificuldade de transporte de ir, eu tive que parar. E a minha mãe também falou, você está no último ano,
vamos estudar, vamos focar nos estudos e fazer uma faculdade, uma universidade. E o engraçado que eu sempre fui apaixonado por bola, por futebol, onde tinha pelada eu tava, e eu não fui para a carreira da educação física logo na saída do ensino médio. Você foi para onde? Eu cursei o curso de Direito. De Direito, só que não me realizei no curso, né? Você terminou? Não terminei. Tá no meio do caminho e você falou, não, para aí. Eu parei no 7º semestre. Falou, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Vou voltar para minhas origens. Vou voltar para minhas origens, exatamente. Daí, 2006 para 2007, eu comecei o curso de Educação Física na FUNLEC. Fui numa das primeiras turmas, acho que segunda ou terceira, da FUNLEC. E eu entrei na Educação Física com esse intuito de ser treinador de futebol, futsal. E quando você começa o curso de Educação Física, vai vindo as disciplinas e vai surgindo outras oportunidades, né? Engraçado que daí eu deixei de lado o treinador e gostei muito da Educação Física escolar. Da escola, né? E daí começou a surgir. Na tua época já existia era um curso único? Era licenciatura plena ou era dividido já? A minha turma foi a última plena. Entendi. Daí no outro ano já começou a dividir. E a licenciatura e o bacharelado. A licenciatura e o bacharelado. Então a minha foi a última, foi a plena. E daí no curso de Educação Física, a FUNLEC, o IESF, a FUNLEC, teve a possibilidade de montar uma equipe de futsal universitário. Sim. Começar o projeto, né? Universitário. Tem os jogos universitários, né? Exato. E daí o objetivo era uma seletiva para achar os acadêmicos, para treinar, para jogar criar a equipe da universidade. Da universidade para jogar seletivo para tentar o JUBs. E naquela época a equipe era muito boa, né? Porque quem faz educação física, tudo jogador de goleiro, né? Mas, olha só, era Marcinho, goleiro, Fleber, Ricardo Tatinha. Tatinha ficou lá até com o professor depois. Eu acho que ele tá até hoje, não sei se ele saiu ou não. Ricardo Tatinha, daí teve o professor Jonas, que hoje faz um trabalho fantástico. Nos Altonini. Ele tá nos Altonini. Nos Altonini. Que agora dividiu as escolas, cada um faz por si, agora era uma só, né? Agora ficou separado, ficou muito bom. Daí teve o Alisson Torres também, do Círculo Militar, também era da equipe. Então era um grupo forte. Só que pelo regulamento eles não puderam jogar, porque teve limite de idade. E eles já eram um pouco mais velhos. Sim, verdade. Era até 28. 28. Daí eu me lembro que a gente jogou. Ou só podia 2 ou 3. 2, 3. E eles já estavam acima dos 20. Eu lembro que nessa época eu era coordenador do CDB, então eu lembro que tinha essa limitação. Teve essa limitação, daí não pôde usar. Você tava só com os velhinhos lá. Só os veteranos. Daí foi a molecada. Que eles são 6, 7 anos mais velhos que eu, né? Foi a molecada. Acho que a gente ficou em terceiro, quarto, se eu não me engano, naquela seletiva, a Uniderp. Acho que foi. Ganhou da CDB? Ganhou, acho que da CDB, o Pavão ainda era. Mas mesmo assim a gente continuou os treinamentos, né? Mantiveram as atividades lá. Eu lembro que esse grupo a gente participou da primeira Copa Elezinho Universitária. A gente foi campeão com esse time, lógico, é um time muito forte. Então voltamos ao futsal, né? E voltou de novo o gosto de ser técnico, de ir pro treinamento, né? E isso foi, sei lá, 2008, 2009, mais ou menos nesse ano, né? Nesse período aí. Nesse período. Mas nunca a FUNLEC até então não formou o time. Depois de formado, eu me formei, acho que teve até time bom, né? Universitário, né? Sim, teve sim. Acho que o Mauro foi treinador lá, do time adulto. E através do futsal lá universitário surgiu estágios, né? Trabalhos na área de futsal. Vinculado com a faculdade. Daí eu fui para os parques. Enquanto acadêmico, você tem muitas possibilidades, né, Leonardo? O problema é que, que eu falo, comentando com você, eu falo que o acadêmico, ele tem que se mostrar, né? Dentro daquilo que você tem a opção sua, a vertente sua é para o futsal, para treinador. Então, se ofereça, vai atrás, participa, vai fazer estágio. Que você vai ser visto, você vai ter oportunidade. Mas o acadêmico hoje ele espera que a gente corra atrás, aí fica mais complicado, ele tem que aparecer. E você era dos que corria atrás. Corria atrás. Daí eu fiquei bom tempo fazendo um projeto social vinculado à faculdade, futsal no Parque
Tarsila do Amaral, lá no Vida Nova. É porque naquela época, cada faculdade tinha um parque. Tava um parque. Exatamente, exatamente. E peguei ali a época do Vida Nova, que estava crescendo, ainda era carente o bairro, estrutura sem asfalto. E hoje é um excelente bairro. Excelente. Então ali comecei a vivenciar como treinador já também, não mais como tanto atleta, né? E depois disso, já no último ano da faculdade, surgiu a matéria Educação Especial Inclusiva. Foi uma matéria que me chamou muita atenção. Agradeço muito a professora da época, a professora Sarita. Muita amiga minha, Sarita também. Morou fora, voltou, tá em Campo Grande de novo. É verdade, ela foi para Portugal, né? Isso, para Portugal. E ali ela deu a oportunidade de a gente vivenciar mesmo a disciplina, né? Onde a gente teve prática com cadeira de roda, atletismo, com deficiência visual. E surgiu o último estágio para finalizar o curso em 2010 na educação especial. E até então eu ainda não tinha procurado ainda as instituições que trabalham com atletas ou com crianças com deficiência. E eu tenho um grande amigo que é professor de música e ele já trabalhava música no Instituto do Cego. No Instituto do Cego. E lá sempre teve a prática do futebol para cego e o goleiro enxerga, né, na modalidade. Ele usa aquela... Não, o goleiro não usa. Não usa mais. É o de linha que usa. O de linha usa. Que usa. Daí... Aproveitando a oportunidade, porque ele não é totalmente cego, ele usa aquela fita que tem um nome. É uma venda. Uma venda ou ele joga um óculos. Mas por quê? Porque porque no esporte para deficiência visual tem classificações. Certo. Então B1 é o cego total, B2 e B3 são baixa visão. E o futebol de cego é só B1, é só o cego total que pode fazer. Aí aquele que... Mas assim, numa classificação, alguns têm algum vultinho, alguma luminosidade, mas não usa pra nada. Mas pra ficar justo igual, todo mundo usa pra ficar zerado. Entendi. Entendeu? Daí ele falava, ô Leozão, eles estão precisando de um goleiro, você é goleiro, vai ter um regional centro-norte do campeonato. Daí eu falava assim, cara... Não vou, será? Vai ser um jogo. E ele insistiu até que eu falei, eu vou. Daí marcou o treino 7h30 da manhã num sábado. E acadêmico na sexta-feira, né? Vai pra Gandaia. Solteiro na época ainda. Daí marcou um treino. Isso 2009 para 2010. Marcou um treino e eu fui. E foi... Na quadra, era a antiga quadra do Corinthians que eles estavam treinando, ali no lado do laticínio, ali no córrego, ali tinha uma quadra do professor Flávio, era a quadra. Tá. E eles estavam treinando lá. Cheguei lá, não conhecia ninguém e eu levei um susto, porque no momento eu vi em torno de 15 a 20 pessoas com deficiência visual, cego, baixa visão. E eu levei esse susto porque eu nunca tinha reparado na cidade que tinha tanta gente, tinha tanto, ou nunca tinha visto um cego, ou nunca tinha reparado, né? E levei aquele susto, era jovem, era adulto, era mulher, era homem. E ali eu me apresentei para os treinadores, para os diretores esportivos, sou o goleiro. E porque foi 7h30, estava tendo outra modalidade antes do futebol, que era o goalball, né? Que é outro esporte que é praticado. Daí eu já conheci o goalball ali naquele dia e depois eu fui fazer a função que eu fui, né? Para ser goleiro. Foi até engraçado. E eu vendo eles conduzir a bola, primeira vez que eu tava vendo assim, e o professor, então você é goleiro? Sou goleiro, então vai no gol. Eu fui no gol, daí tinha um outro professor atrás do gol, batendo atrás, pá, direita, pá, esquerda, e eu falava, caramba, que é isso, né? Pensar. De repente ele gritou, chuta, o menino chutou, bateu na trave, tá! Eu falei, opa, ele sabe jogar bola, ele sabe jogar bola. E daí depois disso, eu
vivencio essa modalidade. Foi se adaptando ali, foi vendo como funcionava. Tudo, como funcionava, comecei a estudar e vivencio essa modalidade até hoje, né? Apaixonou, né? Apaixonei. E aí como é que foi assim? Daí você jogou, tá? Dali você teve alguma... Você falou, não, aqui que eu vou, nessa... Daí eu tava no meu último ano de faculdade, fazendo os estágios obrigatórios, e o último estágio era com pessoa com deficiência. Eu falei, achei meu estágio. Pronto. E comecei a trabalhar. Na época o esporte de rendimento para pessoa com deficiência visual era praticado na associação, que é a Divimes, que é a associação do Mato Grosso do Sul, né, para deficiência visual. E ali eu comecei como atleta, voltei a ser atleta, né, no gol. E eu achava o máximo como eu jogava e tal. E em maio de 2010 surgiu a nossa primeira competição, eu como atleta no gol. Ir para um regional Centro-Norte, que foi em Cuiabá, no Mato Grosso. E eu falava, pô, eu já achava eles fantásticos. Quando eu cheguei na competição e comecei a ver o nível das outras equipes, estrutura, jogadores, eu falei assim... Tudo igual, né? Assim, você fala assim, dentro dessa tipo de modalidade, você não esperava encontrar, né, uma organização como se fosse o esporte normal. Assim, exatamente. Não é? Daí uma organização, as equipes com estrutura, os atletas sendo atleta, aqui vamos fazer amadores, né? E daí me apaixonei mais ainda, né? Nesse ano a gente não conseguiu a classificação, a nossa equipe ainda buscava a Série B do futebol deles. A gente não conseguiu a classificação. 2011 eu continuei ainda como atleta. Ficamos bem classificados no regional, conseguimos a classificação para a Série B. E daí, já para essa campeonato Série B, que foi final do ano, eu já não fui mais goleiro. Eu já fui fazer parte da comissão técnica. Auxiliando. E até tive a função de chamador guia, né? O chamador guia... Que fica atrás lá? Fica atrás tem um goleiro e tem um chamador, que é da equipe adversária, que mostra a orientação onde está o gol pro atacante. Entendi. Então eu fiz esse trabalho também e fui vivenciando tudo, né? Como o técnico... Agora, Leonardo, é impressionante, né? Como que... Quem assiste, eu já assisti, lá, parece que estão enxergando. Sim. É impressionante como eles têm uma técnica, uma habilidade com a bola, conduz. E o guiso que tem ali na bola, né? Sim. Ele se segue por aquele ali, né? Pelo barulho da bola. Pelo barulho da bola. E a orientação de um lá atrás falando, né? Orientando o posicionamento deles. É que a quadra do futebol de cego é a quadra de futsal. Então ela é dividida em 3 partes. Do gol a 12 metros. Ali fica o goleiro. A função do goleiro, além de defender, é orientar a sua defesa. É porque ele está enxergando, né? Ele está enxergando. Daí a mesma coisa, da trave 12 é o chamador, que vai orientar onde está o gol. E esse meio é do treinador. Então, nessa área do goleiro, só o goleiro pode falar. No meio só o treinador e... Até para eles que estão jogando, que não estão enxergando, eles vão se todo mundo gritar, ele não sabe para onde vai. Não vai. E o jogo e a torcida é em silêncio. É mais ou menos, fazendo um paralelo, as crianças. O pai grita lá da arquibancada e o técnico fala lá no banco. Aí o guri fica ouvindo, não sabe quem que ele ouve. Se ouve o pai, se ouve o técnico. Aí não consegue jogar. Por isso que a gente pede, os pais assistam, deixa o guri jogar, deixa o técnico falar. Exatamente, a mesma coisa. Então a torcida no futebol de 5 é em silêncio. Lógico, vai extravasar na hora de um gol, pode gritar, é normal, né? E assim começou a minha história no futebol de 5. Em paralelo a isso, eu comecei os projetos com a rede estadual nas escolas, né? Numa escola de primeiro que foi o José Maria, Hugo Rodrigues, lá na Mato Jacinto. Você ficou vários anos lá? Eu fiquei de 2011 a 2019, muitos anos. 8 anos. 8 anos, foi 8 anos. Eu acompanhei você nesse período, participando da Copa Pelezinho, ensino médio, né? E eu sempre gostei muito, eu falava isso pra você, a organização da sua equipe era muito bacana. Então, isso é importante, assim, o técnico, você percebe uma equipe quando ela é treinada. Sim. Né?
Não é que assim chegava a ficar gritando, gritando, gritando. Eu lembro que você nem falava, ficava quieto lá no banco lá, falava de vez em quando os guri e tal, e tinha até berrando o tempo inteiro, né? E o time não consegue jogar. Então você treinava muito, você ia gritar muito no treino e diminuía no jogo, que é o correto. Eu sempre coloquei para os meninos assim, que o treino é mais importante que a competição. Se a equipe está muito bem treinada, vai levar a competição bem. E outro detalhe, não sei se vamos ser campeões, mas vamos ser competitivos. Exatamente. Sempre a minha mensagem até hoje. O objetivo é esse, ser competitivo. E foi isso, agora voltando um pouquinho para o futsal escolar, né? Em 2011 eu comecei a treinar a escola e os projetos ainda eram muito voltados somente participar em campeonatos da rede. Escolar. Só da rede escolar ou da rede estadual. Que era o Jores, né? Uhum. E a gente começou a participar em 2012, eu já entrei no final de 2011, 2012 que eu fiz a temporada mesmo, né? Completa. Daí eu já fui pro Jores, era uma estrutura fantástica que o governo do estado dava na época, era transporte que buscava na escola, levava, e uma competição gostosa. Tinha toda uma logística, né? Toda uma logística, uma competição gostosa de participar, porque dava quase 70 escolas. Muita gente. Era muita gente, então era mesa de competição, e nessa competição a gente sempre cobrou muita os atletas ser competitivo, e a gente sempre chegava nas finais e tal, ganhava, perdia, mas chegava nas finais. E eu achei isso pouco, né? É pouco, né? Porque treinar por treinar é muito chato. E outra, você tendo um grupo assim com potencial, você percebeu esse potencial no grupo, e é importante participar de outras competições, assim, que desse essa oportunidade para eles também de estar... Exatamente. E escola pública, o recurso é pouco. Sim. Então a gente tem que se virar em rifa, em vaquinha e o que for. E se a gente deixa a escola competitiva, as outras crianças que estão chegando na escola, eles vão se interessando, então você vai aumentando o seu grupo também, né? Você vai aumentando o seu grupo. E foi assim, foi de 11 a 19 ali no José Maria. Daí eu comecei a sair para as competições fora escolares e fui me desenvolvendo como treinador e como equipe. Tive jogos bons na época com escola particular, Damboço de Bolão, ABC de Marcina, e era pau a pau, então isso era muito gostoso, que era uma escola pública. Mas o nível era muito bom. Você montou um grupo eu lembro que eu acompanhei, você participou de ganhou várias Copas Pelezinho do ensino médio, né? Sim, sim. E eu falava isso pra você, assim, uma equipe muito competitiva, uma equipe, assim, um grupo muito bom, tinha uns guri ali que jogavam. Inclusive eu oportunizei, você lembra bem que eu oportunizei uns guri para ir no CDB, conversei com o técnico do CDB para poder ter uma bolsa de estudo, né? E alguns até ficaram no CDB e tal. A forma de jogando futsal e estudando, né? Com bolsa de estudo. Então na época o CDB tinha, né? Tem até hoje o futsal. E então foi assim, naquela competição era a oportunidade de estar observando, né? E aí eu sempre colocava o Paulo era o técnico do CDB. Sim. Eu falava, Paulo, vai lá assistir, que tem uns guri muito bons lá. Que é gurizada de 15, 16 anos, né? Era sub-17, né? Aquela competição. Era até 17. Então, assim, era a idade que daqui ele ia pra faculdade. Então, ele dava uma olhada já, né? Pra levar uns guris. Ele fez isso, né? Sim. Na verdade, ele fez pouco. Eu falava, Paulo, você tem que ir lá. Ele ia mais. Mas eu ficava de olheiro pra ele, né? Falei, ó, eles têm esse lá do Maria Ruda e tem um guri bom. De outra escola lá tem um guri bom também. Vai lá. Então, eu lembro que eu levei uns 4, 5 guri 3 da sua equipe, 2. Sim, mais foi bastante, outro, foi. Mais 2 de outro, isso aqui, eu levei uns 5 guri lá pra ele dar uma olhada. Aí pra ele conseguir encaixar os guri lá. E hoje esses meninos aí, a nível de campeonato federação adulta, estão jogando. Estão jogando até hoje. Estão jogando até hoje. Já não acompanha, assim, a categoria adulta, já não vai. Tá tudo por aí, né? Estão jogando até Copa Morena. Então, isso é fruto do trabalho que você desenvolveu. Então você entrou numa escola que não tinha nada praticamente, né? E você implantou um trabalho e surtiu efeito. Você plantou uma sementinha. Uma sementinha. Depois surgiu, pelo meu trabalho, surgiu outra escola, que foi o Frederico Lieberman também. Você trabalhava em 2 escolas? Em 2 escolas. E a mesma coisa, ficou competitivo também a escola. E já chegou a situação que sempre no final se encontrava as duas, eu ficava de lado. Foi bacana. Uma época muito boa e bacana. A gurizada que ela não esquece você nunca, né? Nunca. É tudo uns filhão, né? Tudo uns filhão. Em volta e meia as redes sociais, manda mensagem, cadê? Tá aqui. E eu observava o relacionamento que você tinha, né, com a gurizada, que era muito bom.
O domínio de turno, que é importante também, que é nessa idade difícil, né? Mas essa idade é muito difícil. E se você parar para pensar numa escola pública, não é os melhores alunos que a gente vai pegar, né? Então os alunos assim com um pouco de déficit na educação, que brigam muito na escola. Então a gente tinha esse caráter também de... Muita energia, né? Muita energia. Muita energia sobrando. Então a gente também, além de buscar o alto rendimento com eles, a gente tinha que trazer a formação, a educação, fazer esse contraturno. A nota tá ruim, vamos buscar melhorar e assim... Eu lembro bem, você também vai lembrar, eu como organizador, eu tive teve uma equipe, eu não lembro o nome da equipe, que eu chamei, a gurizada que só queria brigar, todo jogo tinha confusão. Eu falei, olha, se acontecer mais uma vez, o técnico junto, eu falei assim, ó, não vão mais, vou tirar vocês do campeonato e não joga mais o campeonato aqui. O que vocês querem? Espera para jogar ou espera para brigar? Exato. Ah não, tudo bem. Cara, a equipe nunca mais me deu problema. Foi um papo assim que foi bom, que quietou a gurizada. Todo o jogo era uma confusão. Se eu lembro, foi nas minhas primeiras competições lá ali na escola em 2012, por aí. Eu lembro que deu uma confusãozinha, aquele time, todo jogo era uma confusão. Aí não, chegou uma hora eu falei, ó, ou vocês vão quietar aí, ou então cai fora do campeonato. Aí, não, tudo bem, não, vamos melhorar. E melhorou. Aí depois eu elogiava ele, né? Falei, tá vendo como dá? Exatamente. Não é? Mas é a formação, né? É a função nossa, né? Como educador, né? Como educador é isso. Eu chamei a atenção, eu falei pra você, tinha dois irmãos no seu time. 2 irmãos, que jogavam muito, mas eram chatos. Bravo. Os dois eram gêmeos? Eles eu levei, inclusive, para o CDB. Jogaram um tempo. Mas no início ali, eles só queriam confusão também. Eu falava, cara, não dá. Se controla. Eu chamava ele, olha, controla teu emocional. Você joga pra caramba, agora só com o seu emocional, você não vai jogar bem, vai ser expulso, não vai dar nada. E aí? Não, eu vou controlar. Ele controlava até certo ponto. Aí ele pedia desculpa. Eu fiquei nervoso. E o legal também é que agora, que hoje eles já estão na casa dos seus 25 anos, você vê que viraram homens, né? Com trabalho, entendeu? Você vê o quanto você fez parte da formação, né? Quanto você colaborou nessa formação dessas crianças, né? Isso é importante. Quanto vocês tiraram desse aí, que poderiam estar hoje virando marginal, alguma coisa, você conseguiu trazer para o esporte, trazer essa formação, e hoje é a nossa função. Eu falo, a função do educador é essa. Exatamente. Né? Mas enche a gente de satisfação, de orgulho. E era a proposta também do projeto, né? Estar com o aluno no contraturno para não estar na rua, para não estar falando besteira Então, aí vamos focar agora, essa parte foi muito bacana. Então, você vê que você se formou cidadão, você ajudou na formação das crianças. E também, agora, uma coisa muito interessante também, é o trabalho que você desenvolve até hoje com o deficiente visual, né? Aí como é que essas competições, eu sei que você está participando de competições a nível nacional, você foi embora de Campo Grande, conta para nós assim, Sim. Você se destacou aqui com as equipes, né? Então, em 2009, 2010, eu fui para a função de goleiro, depois fui parte da comissão técnica. Em final de 2011 eu assumi a equipe como técnico. Uma nova função na liderança e em 2012 eu tive a temporada inteira com eles. E aquela história, no começo, por ser pessoa com deficiência, você quer ter um trato diferente, quer ter um cuidado, né? Até você aprender, né? Então a gente não fez uma competição tão boa em 2012, mas vendo as estruturas, né, das equipes, o nível, a exigência dos outros treinadores, eu fui pegando esse feeling, porque é uma área que a gente não tem estudo, não tinha muito estudo artigos, né? Alguma coisa nesse tipo, não tinha. Então era o feeling de quadra, né? E daí e nessa época de 2012, o que acontecia? Os atletas eram jogador de futebol, jogador de golbol, de natação, de xadrez, de judô, fazia tudo. Então não ia ter rendimento mesmo, né? Exatamente. É onde em 2013 eu sentei com a diretoria e falei assim, vamos focar aqui, né? Vamos focar, ver o que eles querem fazer de esporte, vamos trabalhar. E a grande maioria era do futebol, então a gente focou só no futebol e começou treinamento, parte técnica, tática. Daí eu comecei a jogar um pouquinho do futsal convencional para eles, e assim a gente começou a ganhar corpo, né?
E você foi aprendendo, né, com eles? Fui aprendendo com eles, ensinando e aprendendo muito mais, né? E daí em 2013 a gente já teve um destaque muito bom no nosso regional, a gente conseguiu a classificação brasileira da Série B, jogamos a Série B e conseguimos a vaga para a Série A da elite do futebol em 2013. Foi evoluindo. Foi evoluindo. Fazia acho que em torno de 8 ou 9 anos que o estado não tinha equipe na Série A. Bom, 2014, estou na Série A. Minha primeira Série A foi em 2014 da elite do futebol de cego. Vamos continuar o trabalho que já estava fazendo, só que agora a gente precisa de peças, né? Vamos fazer reforços, né? Uhum. Daí surgiu a oportunidade, eu pensando, o material humano é pequeno, né? Não surge muito, né? Entendi. Daí eu tive a ideia, a gente é fronteira aqui com o Paraguai, aqui em Ponta Porã, será que a gente não tem contato com uma instituição lá e tal? Conseguimos fazer um intercâmbio e quando vinha a gente já estava com atletas paraguaios junto com a gente e trabalhando. Fomos para a Série A em 2014. Foi em Porto Alegre. Nossa, eu lembro até hoje que o meu primeiro jogo era na época era a melhor equipe de futebol de cego do Brasil, onde tinha o melhor jogador do mundo, da Bahia, o ICB da Bahia, tinha o Jefinho, eles eram multicampeões nacionais, né? Daí eu me lembro que no elevador descendo, vocês são do Mato Grosso do Sul, né? São do Mato Grosso do Sul, vão jogar com quem? Vamos jogar com a Bahia. Boa sorte, não sei o quê, e batia nas costas, e a gente foi pro jogo. Na preleção eu falei pra eles, é 4 cegos contra 4 cegos, vamos embora pro jogo, sem medo, sem nada. E começou o jogo 1-0 pra gente, 2-0 pra gente e assustou todo mundo, sabe? Assustou todo mundo. Eu me lembro que as comissões técnicas da Seleção Brasileira falaram assim, o que está acontecendo? Mas também por falta de experiência nossa com a Série A, do nosso goleiro, até minha, eles foram crescendo. Eles fizeram 2-1, eles viraram para 3-2, a gente conseguiu empatar e no finalzinho eles ganharam da gente, mas foi um jogaço. Se a gente tivesse um pouquinho mais de experiência que a gente já tem hoje, acho que a gente conseguia. Seria outro, ou sei lá. Mas foi assim, daí deu um susto na moçada. Daí cresceu para as outras equipes. Opa, Mato Grosso Sul não é besta, né? E foi assim, Você permaneceu nessa época? A gente conseguiu permanecer caía 3, caía 2 na época. A gente continuou, 2015 a gente já foi vice-campeão do regional já, a gente tava com uma equipe boa. Infelizmente, uma semana antes eu perdi meu pai pro brasileiro, que foi no Rio de Janeiro, mas eu fui mesmo assim, mas emocionalmente não tava bem. Rebaixamos. 2016 já participou da série. Classificamos, o regional é uma classificação para a Série B, né? Classificamos para a Série B e na Série B a gente terminou em quarto, não conseguiu subir. Sobe os dois primeiros. Só sobe os 2 primeiros. Na época, hoje desce 3, sobe 3 hoje. E 2016 a minha equipe acabou. A minha equipe acabou. Primeiro, questão financeira, o custo muito alto, né? Trazer atleta, logística, viagem. Com essa sequência de competições, desenvolvimento, os gastos também aumentam. E nessa época ainda a nossa confederação ainda não dava o suporte assim, para os nacionais hoje, passagem aérea, a confederação, entendeu? Então era se virar, era a associação buscando apoio, ajuda, luta, né? E daí acabou meu time, daí eu continuei fazendo a educação física, inclusive na associação, até 2019. E daí em 2017 eu tive uma oportunidade de auxiliar uma equipe de Goiás. Foi uma parceria entre Pará e Goiás, eu fui auxiliar lá o treinador. Daí eu já fui aparecendo mais, já estava bem visto, né? A partir do momento que você começa a participar da elite, né? Da elite, você já começa a conhecer as pessoas, né? E todo mundo fala que a minha equipe eu sou conhecido como tirar a lei de pedra, né? É igual eu falo. Porque a estrutura que você tinha aqui é bem aquém daquelas que dos outros tinham, exatamente, né? Bem. Uma Série A. Uma Série A.
Aí você... É aquilo que eu falo. Eu não sei se eu vou ser campeão, mas vamos ser competitivos, né? Vamos aí, jogar. Aquela equipe acabou, você continuou fazendo um trabalho de base? Eu continuei, não a base, eu continuei trabalhando esses meus atletas, recreação, educação física. E daí também eu tive a oportunidade de fazer treinamento na associação Golbol, já nível competitivo, que é outra modalidade para cego, né? E para baixa visão. E assim, nessa caminhada aí de 2010 até hoje, eu fui me aperfeiçoando nos estudos na área de deficiência visual. Então, os cursos que surgem da confederação, do Comitê Paralímpico, eu faço. Tá sempre se atualizando. Sempre me atualizando. Outras disciplinas, por exemplo, orientação, mobilidade, ensinar o deficiente visual a usar a bengala, eu aprendi, fiz curso, o braille, eu falei, é a área que você está se empenhando. Que eu estou me empenhando. Daí em 2018 eu recebi meu primeiro convite, segundo convite, né, que eu já fiz o trabalho de auxiliar, também de auxiliar para ir para Mato Grosso, para Cuiabá, na Associação Mato Grossense dos Cegos. Daí a gente foi auxiliar a equipe muito tradicional no futebol de cego, tricampeã brasileira e tal, mas isso na época de 2004, 2005, 2006. Lá atrás. Então era uma equipe que sempre dava muito trabalho e já há alguns anos já estava perigando cair. Daí estava precisando de um fôlego, o que os diretores falavam para mim na época. Em 2018 eu fui lá auxiliar, fiquei 15 dias lá ajudando o profissional lá. E a gente foi no sufoco, conseguiu permanecer, brigando para não cair. E 2019 eu recebi o convite para assumir a equipe lá. E aceitei a dificuldade, né? Porque a minha esposa a gente mora em Campo Grande, eu ficava indo e vindo e tal. Ela não mudou com você, né? Não mudou. A ideia era mudar, né? Mas não tive a estrutura para fazer isso, né? Daí você falou, vou lá primeiro, depois a gente vê, né? A gente vamos indo, né? Daí em 2019 eu fiquei lá 3 meses direto com essa equipe, treinando muito. E a gente foi jogando, a gente chegou na semifinal, disputamos o 3º lugar, a gente terminou em 4º. Foi assim, comparar os outros elencos, foi uma falação no Brasil todo. A campanha é muito boa. Muito boa com a equipe. E continuei o projeto, né? Em 2020 veio a pandemia. Daí volta para Campo Grande, fica em casa, todo mundo em casa. Em agosto a gente começa um trabalho diferente, como todos os professores, aula online. Aula online. E o pior, para cego. Difícil. De cada um em sua casa, então eu fazia aulas individual. Primeira aula foi como a gente conseguia ele ajeitar o celular, a câmera dele, para eu poder ver ele. E foi bacana, foi uma experiência também uma experiência diferente. Mas assim, a gente não esperava, não deseja que aconteça mais. Mas assim, foi um momento de superação. Foi um momento de superação para eles e para mim também. Criatividade, né? A motivação também para fazer a aula, dar a aula. Mas deu certo, aos trancos e barrancos. 2020 sem campeonato, 21 os regionais não tiveram, nem a Série B, só teve a Série A no final do ano, 2021. Trabalhamos de novo com a mesma força e a gente terminou em 5º essa competição, também é uma colocação boa. Pô. Até porque não teve treinamento, né? Não foi um treinamento assim condizente com a competição. Foi uma difícil. coisa diferente mesmo. Para todo mundo também, Para todo mundo. Mesmo dificuldade todo mundo teve, né? Aí entrou esse ano. Daí entrou 2019. Infelizmente, esse ano, começo do ano, a minha mãe, pela pandemia, foi, né? De 2021? Em 2021, em janeiro. De 21? 21. Não, 22. Não, 22 esse ano agora. Tá. Daí eu já fiquei, será que eu vou? Se não vou, família e tal, e fui, né? Voltou para Cuiabá. Voltei para Cuiabá. Cada 20 dias eu volto, também é cansativo ficar indo e voltando, né? E chegou num ponto agora em agosto que eu e minha esposa decidimos, não, vamos voltar, vamos começar de novo aqui em Campo Grande. E minha família é aqui, eu também já não estava tendo a direção, as ideias não estavam batendo pro esporte, né? Então vamos voltar, vamos dar 2 passos para trás e começar novamente o trabalho aqui em Campo Grande.
E aí você voltou para Campo Grande, no Instituto Cego você tá lá. Agora... É SMAC, né? Eu comecei ontem, tá auxiliando junto o professor Gilson lá, que é o treinador. Ontem mesmo, foi ontem, eu comecei a fazer esse trabalho de auxiliar ele nos treinamentos. Agora o foco é trabalhar essa equipe, deixar competitivo para jogar a Série B em novembro. Certo. O SMAC aqui representando do estado. E ao mesmo tempo fazer um trabalho de renovação de base com crianças cegas, né? Pro futebol, né? E o SMAC, ele te dá essa condição? Por enquanto, agora no começo é trabalho voluntário. Voluntário. É trabalho voluntário. Mas tem estrutura física para poder desenvolver? Tem uma quadra? Infelizmente não tem os quadros. Ontem a gente treinou no Parque Nação Indígena com meia luz. Essa dificuldade é difícil. A gente agradece muito a Quadra Brasil, o nome do seu Caramuru, que o Caramuru nos apoia assim todos os sábados de manhã. Muitos anos. Muitos anos. E é o que a gente tem de quadra assim, de sábado é garantido, né? Mas é assim. Você treinou numa época lá no Pelezinho, Arthur Jorge. Eu cedi lá a quadra. Verdade. Quando tinha aquela quadra lá. Eu lembro que lá que eu comecei a ver o treinamento do cegos, né? Sim. Achei super interessante. E aí o Cará, também eu tenho a escolinha lá junto com o Cará, a gente acompanha lá também. Sim. E acho que você depende muito também, né, dessas pessoas, tipo o Caramuru, para poder te dar essa possibilidade, né? Exato. Mas é muito vamos falar assim, é chato, mas é lamentável, assim, que todo esse esforço, toda essa possibilidade que você tem, essa visão que você tem, o trabalho que você tem, ele fica limitado. Porque não tem essas possibilidades na estrutura, por exemplo, de você poder estar desenvolvendo. A estrutura mínima, né? Tem um ginásio, tem uma quadra adaptada, né? Com banda lateral e tal. A gente aqui ainda não tem no estado. Não tem no estado. Eu acho que é uma situação, por exemplo, que o próprio SMAC tem que pleitear, né? Junto aos nossos políticos, né? Que fazem tantas coisas, fala que vão ajudar um monte, né? Mas assim, efetivamente, são essas coisas, eu acho que devem ser observadas, né? Assim, mas a gente tem que clamar realmente para que eles tenham essa sensibilidade para poder ajudar o desenvolvimento dessa modalidade, né? Concordo. E essa busca, tanto o SMAC como a associação, a Divimes, eles muitos anos buscam, né? O governo apoia, né? Com estrutura de transporte para viagem. Mas para trabalhar essa equipe para poder competir bem. Exato, sempre foi uma briga, né? E busca. Continua sendo, né? Continua sendo. Mas assim, não pode desistir também, né? E agora a expectativa sua para daqui para frente, né? Tá voltando, hoje você ainda não tá, você tá inserido como voluntário. Sim. E você tem outra atividade que está fazendo ou não? Você vai esperar as coisas se ajeitarem? Agora faz 20 dias que eu cheguei na cidade, né? Então agora é acalmar, observar o mercado. A escolinha Pelezinho tá de olho em você, né? Quem sabe, né? Maior prazer você ver também. Eu tive uma oportunidade, né? Uns 3 anos atrás eu convidei você para ir na escolinha, mas infelizmente na época você estava comprometido tanto com a escola lá quanto com o pessoal do... sim, a carga horária já estava... Tava bem... Agora você tá livre. Vamos lá, vamos conversar. Por enquanto sim. Vamos conversar. Vamos sim. Mas, Léo, assim, é muito bacana, assim, eu fico lisonjeado pela tua presença aqui. Eu admiro muito, assim, pessoas iguais a você. Tem outros, a gente sabe que eu trago pessoas aqui, não na modalidade, mas em várias modalidades, sim. Que trabalham. E a gente vê a dificuldade, mas principalmente, o que é interessante que eu vejo assim, é o brilho nos olhos. É a paixão pelo que está fazendo. Então é essa paixão que move, né, o nosso interesse, a vontade de querer mais, de estar indo, porque tem uma paixão pela modalidade que você está trabalhando. Então eu via isso, você com a gurizada lá, com os adolescentes da escola pública, vejo isso com você na escola, com o Instituto Cego ali, o pessoal que joga ali, e assim, eu lamento só que você não tenha assim, essa oportunidade, uma estrutura melhor, para desenvolver o teu talento, porque você tem talento para coisa, e você tem interesse, você se aplica, você estuda. Sim. Então assim, eu penso que a nossa sociedade, e principalmente os nossos políticos, tem que estar voltado assim, para atitudes e ações que venham proporcionar a pessoas iguais a você, que possam
desenvolver esse trabalho que vai beneficiar muitas pessoas, como beneficiou já o trabalho que você fez lá, que comentamos anteriormente, Sim. que era a gurizada da escola pública, né? E o pessoal do Instituto Cego ali também. Se o cara ele fica cego, ele não sabe o que eu vou ter da minha vida. Então, essas oportunidades são fundamentais para dar um sentido na vida das pessoas. E é verdade, eu concordo com as suas palavras e voltando para o esporte paralímpico, o esporte para essas pessoas é o primeiro meio de incluir ela, né, num trabalho, na sociedade. Ele se sentir útil e se sentir importante, né? Se sentir útil e importante. Lógico que depois tem uns que vão estudar, vão ser professores, vão ser advogados, mas é normal, né? Mas é importante esse olhar aí de parceiros, dos políticos mesmo para desenvolver. Os empresários também, né? Se sensibilizarem com isso, né? E essa paixão não é somente minha, mas qualquer profissional que trabalha com paradesporto, o que for, é apaixonada pelo esporte, pelos atletas, pelas pessoas. E a mesma luta para todo mundo. Eu tive conversando anteriormente com a Gessiana, não sei se a Gessiana trabalha com paradesporto, e eu vi o mesmo brilho nos olhos, assim. Então é muito bacana isso. Acho que é a oportunidade que a gente tem de conhecer pessoas iguais a você, igual a Gessiane, a Yara veio aqui, que comanda. Então assim, eu trouxe o Elcio veio aqui, cara, conversou com a gente, cara, um cara super gente boa. Eu conheci ele bastante tempo antes dele ser medalhista, né? Então nós conversamos bastante, assim, então você vê que existe um potencial muito grande, né? E esses atletas, até eu ia te perguntar isso, o futsal nosso, eu sei que tem alguns que participam de seleção brasileira na modalidade. Sim. Já há muitos anos, já no futebol não tem. Nós temos hoje aqui forte, deficiente visual, o atletismo, o professor Senna, um grande trabalho. Ele esteve aqui comigo. Senna esteve aqui. E o judô paralímpico para cego, para baixa visão, com a professora Anitalita, faz um trabalho fantástico. Hoje ela é uma das treinadoras nacional de base, está sempre lá no centro de referência lá em São Paulo, trabalhando essas crianças, faz um trabalho muito bonito aí com o judô. Com o judô. O futebol, o Dovair treinou uma equipe não é deficiência visual, mas é deficiência física. Você é técnico do Dovair? É o futebol de 7, que é os paralisados cerebrais. Isso. Eu lembro que a base da seleção brasileira era de Campo Grande. Sim. Muitos anos foi. Foi, né? Foi. Então eu lembro bem disso, que o do Bahia foi um que participou quando eu fui campeão como técnico, né? Campeão dos Jogos Escolares Brasileiros, que teve aqui em Campo Grande em 87. Faz tempo, você não era nem nascido. Em 87, e o do Bahia ganhou com o campo. E aí eu lembro que depois ele foi para trabalhar com um deficiente. Ele chegou a ser técnico da seleção. Ser o técnico da seleção brasileira. Porque a base era nossa, né? Que é daqui de Campo Grande. Um grande trabalho. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, Léo? Que o paradesporto de Mato Grosso do Sul é forte. Muito forte. Nós temos um medalhista muito forte. O Elton é o medalhista olímpico. Pô. E assim, a gente faz assim uma balança assim com o paraescolar, né? E o Mato Grosso do Sul sempre muito bem ranqueado a nível nacional, terceiro, quarto, quinto ali. Então você vê a força do Mato Grosso do Sul no paradesporto, né? A nível nacional. A nível nacional. Que é a base, as crianças são os futuros atletas, né? Pois é, então você vê que a gente vem aqui, todos passam por dificuldades. Todos. Assim, acho que a nossa, é o que eu falo, quando eu falei anteriormente, que a política, os políticos, os empresários, tinham que olhar com atenção maior assim, para oportunizar esse potencial que a gente tem, né? Se tivesse por exemplo, se o paradesporto tivesse uma estrutura melhor seria ainda a nossa colocação a nível nacional. Mas graças a Deus, e cada ano que passa vem melhorando ainda mais, né? Não só o Mato Grosso do Sul, mas o Brasil em geral, né? Se a gente fazer um comparativo com os Olímpicos e Paralímpicos a nível de medalha... Paralimpíada do Brasil é potência. É potência. O Brasil é potência. O Brasil é potência. É potência. Hoje lá em São Paulo, os campeonatos nacionais são lá em São Paulo porque tem um centro de treinamento paralímpico, que acho que se eu não me engano, é o segundo maior do mundo. É fantástica a estrutura. Até o Senna falou para mim. Até os olímpicos usam o espaço, às vezes, lá na natação. Lá já aconteceu de eu ver o César Cielo treinando lá. Você vê, né? É muito bacana isso é a nível nacional, mas nós precisamos fortalecer a nível estadual.
né? Para poder dar essa oportunidade para os talentos. Então, por isso que eu tenho vontade e projetos para fazer pro futebol de cego a base. A gente precisamos trabalhar essas crianças. É mais difícil que a base no convencional, mas a gente tem que fazer. Tem que fazer. Vai levar lá seus 12 anos para pôr esse menino para competir, mas é um trabalho formiguinha, como sempre foi, e a motivação tem que estar sempre lá em cima, né? Exatamente. Léo, muito obrigado pela tua presença, obrigado pela sua, foi um depoimento, né, do que é trabalhar com, assim, eu já tenho essa experiência de trazer outros profissionais aqui que trabalham no paradesporto, né? E a gente percebe realmente assim, que existe uma necessidade muito grande de uma estrutura melhor, mas principalmente nós temos talentos. Os talentos estão aí, então a gente precisa realmente evoluir nessa parte estrutural para que a gente poder realmente, assim, daqui 10 anos, 15 anos, a gente está falando aqui de uma potência nacional, de Mato Grosso do Sul ser potência nacional. Exatamente. Não só pelo talento que hoje já é, mas pela estrutura. De montar a estrutura aqui que proporcione, né, o crescimento da modalidade. Certo? No esporte geral, não só o paralímpico, eu acho que o Mato Grosso do Sul tem muito talento. É aquilo, falta a gente usar a estrutura, usar o recurso certo para desenvolver esses futuros atletas ou alunos e fazer acontecer. Toda modalidade, tanto no convencional como na paradesporto, a gente sabe que tem talento e o que é o grande empecilho do desenvolvimento disso é a questão estrutural, que nós precisamos melhorar isso aí. Eu tive aí uns 4 anos ali vivenciando o cenário ali do Mato Grosso em Cuiabá. Você vê a força que se tornou o futebol. Sim, tá. Hoje é Série A, tá na Série A o Cuiabá. E com essa força da Série A, os esportes também estão crescendo, estão evoluindo lá. Porque tem o espelho, né? Aí vai embora, né? Vai embora. Então as cobranças também, né? Aumentam também. Então, o grau de exigência é maior. O grau de exigência é maior. Então eu acho que, igual você falou, tendo estrutura, investimento, o esporte fica forte. E a sociedade precisa, né? Então, o mais interessante que eu acho que é o essencial é o material humano, né? Os talentos que a gente tem. Exatamente. Só trabalhar isso aí. Só trabalhar isso aí. Léo, muito obrigado, tá? Que você seja muito feliz na tua vida, que seja feliz que você profissionalmente assim, atinja os seus objetivos. A gente percebe que você tem muitos objetivos a serem percorridos, né? E eu desejo tudo de bom na tua vida, que você consiga realmente, e a gente está aqui sempre para poder ajudar e tá torcendo pelo teu sucesso. Muito obrigado, agradeço, foi um bate-papo muito bacana. Obrigado pelo convite novamente e valeu. Nós estamos juntos aí, tá bom? 1, 2, 3 Esportes vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês e até a próxima. 1, 2, 3 Esporte, sempre trazendo novidades do esporte do Mato Grosso do Sul. Grande abraço. E se eu te disser que existe um lugar onde você pode encontrar produtos e serviços de qualidade na sua cidade com descontos reais? Você diria que é loucura, né? Pois eu te digo que é realidade. Eu tô falando do site 123 Descontos. Dá uma olhada. Produtos e serviços com descontos, e a cada compra você acumula cashback para utilizar no nosso site. Você pode escolher uma das categorias da vitrine virtual que quer explorar e clicar em cima para visualizar. Pronto! Quando quiser comprar um dos produtos é muito fácil. Cadastre-se no site, retire o seu cupom e entre em contato com a loja. Mas corre, hein? Porque cada produto tem um número limitado de unidades. Não perca essa chance. Conte com a gente. 123descontos.com.br